E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro aqui agora semanal, tá? Que sim, nós temos um quadro semanal onde eu coloquei o nome de Malena Orienta e Explica, que basicamente é, na nossa caixinha de pergunta aqui que a gente tem durante a semana, eu vou estar escolhendo uma dúvida de vocês, tá? Para poder pegar esse tema e aprofundar aqui em formato de vídeo dentro do feed. E a gente vai começar esse quadro tirando a dúvida da Gi, que eu percebo que é uma dúvida muito comum, principalmente entre as mulheres. A Gi perguntou o seguinte: podemos emagrecer apenas com alimentação saudável, sem exercício e sem ficar mole, né? Sem ficar flácida? Será que a alimentação a gente consegue fazer isso? E eu já quero levantar aqui o seguinte questionamento para você, tá? Ó, querer emagrecer, eu percebo que isso às vezes causa uma confusão na cabeça da mulher. Querer emagrecer e querer ficar definida, para você, você pode achar que é a mesma coisa, mas são coisas totalmente opostas e explico a você. Primeiro ponto aqui, primeira dúvida nessa pergunta da Gi, basicamente a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte é, eu quero levantar para você, o que é o emagrecimento, né? O que leva ao emagrecimento? O emagrecimento nada mais é quando a gente começa a acessar os nossos estoques de energia. Como assim, Malena? Vou até tirar o óculos aqui para você olhar bem para os meus olhos aqui. No nosso corpo, tudo que a gente come, que está formando ali em excesso, a gente acaba construindo o nosso estoque de energia, tá? Que é o nosso tecido gorduroso. A função desse nosso tecido gorduroso não é apenas armazenar gordura, tá? O nosso tecido adiposo, nosso tecido gorduroso, ele é um tecido que ele é metabolicamente ativo. O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Significa que ele libera hormônios que são bem interessantes e que a gente precisa dessa liberação, assim também como ele produz ali adipocinas anti-inflamatórias, o que é maravilhoso, certo? O grande problema é quando esse tecido ali ele está em excesso, né? Porque quando eu tenho hipertrofia daquele tecido, que eu vou ter uma hipóxia, e aquele tecido que deveria ser um tecido funcional, ele passa a ser disfuncional, tendo problema nessa cascata de liberação hormonal, assim também como, né, ao invés de produzir ali adipocinas anti-inflamatórias, ele começa a produzir ali adipocinas inflamatórias, certo? Então, o grande problema é o excesso desse nosso tecido, tá? Em níveis fisiológicos, isso é ok, tá? Isso é conforme a nossa fisiologia foi formada para, certo? Mas a questão do emagrecimento, o que é que leva ao emagrecimento? É quando a gente começa a acessar essa nossa gordura e começa a colocar ela ali como combustível de energia. A gente começa a oxidar, a queimar aquela nossa gordura líquida dessa forma aqui, por exemplo. A gente começa a quebrar ela e usar as partes dela ali para ser transformada em energia. É isso que leva à questão do emagrecimento. E é justamente por isso que a gente fala que não tem como a gente emagrecer uma parte específica do nosso corpo. Por exemplo, eu só quero perder gordura abdominal, eu só quero perder gordura aqui do braço. Não tem como. Por quê? Porque nós emagrecemos, nós queimamos essa gordura de modo total do corpo. Não tem como eu mandar um recado assim pro meu corpo. O corpo só pega a minha gordura da barriga e queima aí, tá? A gordura que tá nos outros locais aí do meu corpo distribuído pode deixar. Não acontece dessa forma, certo? Mas a pergunta, né, respondendo essa primeira parte da dúvida da Gi, é que eu consigo emagrecer apenas com alimentação saudável? E sim, é isso que leva à questão do emagrecimento. O que emagrece você é a sua alimentação. Então, o que classifica, né, o que determina o teu emagrecimento é o que você come ali em maior frequência, né, em maior volume, a sua base regular. É o que a gente chama de dieta, né, onde muita gente tem medo dessa palavra, porque associa a dieta como se fosse, de fato, um processo ali totalmente restritivo, como se fosse um regime. Na verdade, não. Dieta não é para você ter medo dessa palavra. A palavra dieta significa seu estilo de vida. Nada mais é aquilo que você come em maior frequência e maior volume, tá? Eu gosto muito da seguinte analogia. Pensa que o seu corpo, sua gordura, é como se fosse a sua conta poupança, tá? Preste atenção aqui agora nessa história. Vamos imaginar que você tem sua conta corrente e sua conta poupança. Você precisa de R$ 100 para você tocar o dia. Então, quando você ganha R$ 100 durante o dia, você não precisa acessar a sua conta poupança, que é a sua reserva. Então, você passou o dia ali e você ganhou R$ 100. Aqueles R$ 100 ali, você utilizou ele por inteiro, tá? E isso, dentro do balanço energético, né, seria ali quando a gente dá ao nosso corpo aquilo que a gente precisa, né? A gente nem ganha nem perde. Mas a partir do momento que eu ganho, eu preciso de 100, eu ganho 200, então eu vou gastar 100 e os outros 100, né, que entrou, eu vou colocar onde? Vou colocar na minha conta poupança, que é a minha reserva,
Tá pegando analogia, né? Esse dinheiro que tá entrando a mais, que tá indo pra minha conta poupança, minha reserva, é justamente a minha construção de gordura. Tá pegando? Mas quando, ao invés de 100, que é o que eu preciso, eu ganho 50 só, o que é que eu faço? Eu vou pegar vou descontar os 50 onde? Na minha conta poupança, né? Eu vou lá na minha conta poupança, retiro ali 50 e coloco na minha conta corrente para eu poder utilizar ali durante o dia, né? Você tá entendendo? Então, sempre quando eu deixo faltar pro meu corpo, eu vou lá e acesso a minha conta poupança, que é justamente a minha reserva de gordura, meu tecido adiposo, para transformar em energia, tá? Isso que é o famoso balanço energético. Se eu dou igual, né, eu fico ali, nem ganho, nem perco. Se eu der a menos, consequentemente eu vou emagrecer. E se eu der a mais, consequentemente eu vou engordar, né? E claro que dentro desse engordar, dependendo do estímulo, eu posso transformar em massa magra, eu posso transformar em tecido adiposo, né? Tem todo um contexto ali por trás. Mas de modo bem breve, eu gosto de ensinar essa analogia, certo? Então é por isso que quem determina o seu emagrecimento é a tal da sua alimentação, tá? E quando eu falo alimentação, entenda que é justamente a alimentação saudável, a comida de verdade. E além da qualidade que se come, você precisa também se atentar à quantidade, tá? Tanto qualitativo quanto quantitativo. Qualidade e quantidade tem que andar ali sempre igual, certo? E daí, essa primeira parte da pergunta, a gente já mata ela, né? A gente consegue entender já que sim, a alimentação saudável, a gente consegue o emagrecimento justamente com isso. Mas aí pode levantar a segunda dúvida para você. Tá, então o exercício ele não vale de nada por emagrecimento? E essa pergunta aqui também que eu quero entrar aqui agora. O exercício em si, tá? O déficit que a gente gera com o exercício, ele é muito pequeno. E sem contar, né, que quando a gente treina mais, a gente aumenta a nossa fome também. Então é uma conta ali que muitas vezes ela não fecha. Dependendo também da intensidade que você coloca ali dentro do treino, principalmente se você for iniciante, essa intensidade não vai ser tão grande assim, consequentemente, né, esse gasto gerado também não vai ser tão alto. Mas entenda que a prática do exercício, o estímulo do movimento, ele é essencial para a sua vida em qualquer fase que você esteja passando, em qualquer objetivo, qualquer meta que você queira alcançar, tá? Por quê? Porque um corpo que ele tem mais músculo, a gente tem mais autonomia, a gente tem mais funcionalidade, a gente tem mais força, tá? Então o músculo, o corpo da gente precisa de músculo. E aproveitando que a gente já está falando sobre o exercício, agora a gente entra na segunda parte, né, dessa pergunta da Gi, que a Gi colocou assim: eu consigo de fato emagrecer com alimentação saudável, mas sem exercício, né, sem ficar mole, sem ficar flácida? E essa pergunta é o que a gente vai matar aqui agora pra gente finalizar todo esse questionamento. A resposta é que não. A gente não consegue evitar a flacidez, a gente não consegue evitar com que essa nossa pele fique mole sem a questão do exercício, tá? Por quê? Eu vou colocar aqui uma foto para exemplificar isso que eu tô querendo falar aqui. Mas na nossa pele existem camadas. Então a gente tem a nossa camada aqui, por exemplo, o nosso tecido gorduroso, e abaixo dela a gente tem a nossa musculatura. Então a partir do momento que eu vou perdendo essa gordura aqui, eu vou sobrar mais pele aqui, né? Por quê? Porque não vai estar sendo preenchido. Se eu não tenho músculo aqui, né, que tá grande, que tá desenvolvido, que tá trabalhado, né? Consequentemente, eu vou ter essa flacidez, certo? Por quê? Porque eu preciso, na verdade, quando eu perder essa minha gordura aqui, eu preciso que esse músculo ele preencha essa pele, entende? Eu preciso que esse músculo tenha capacidade, né? Seja um músculo ali que fica aparente, que seja trabalhado. E isso você só consegue com o estímulo do treino. E treino não é ficar 1 hora numa esteira, não, tá? Eu falo de treino com sobrecarga muscular. Treinos que você pega carga, né? Treinos de força, que é que constrói a questão do seu músculo, certo? Então, só o treino de fato tem essa capacidade de fato acabar, né, com a sua flacidez, para que você não fique com aquela pele mole, né? Claro que hoje, dentro do avanço da tecnologia, a gente tem vários procedimentos estéticos que podem lhe ajudar com essa flacidez, mas procedimento estético, entenda que ele é a cereja do bolo. Não adianta buscar a cereja do bolo se o bolo, a base, não está sendo bem feita, tá? E a Gi, que me fez essa pergunta, ela me falou pelo direct que ela não estava conseguindo ir para academia porque ela estava com uma filha pequena, não tinha ninguém para poder deixar essa filha. E agora eu quero falar especificamente para a Gi e para você também que está nessa situação, numa situação parecida, né? Entenda que a gente não precisa buscar a perfeição. Existe um ambiente melhor? Claro que existe. Mas a gente precisa entender que existem adaptações mediante a nossa realidade.
e que é melhor fazer algo que se aproxime ali e que a gente consiga executar dentro da nossa realidade do que a gente não fazer. Então, por exemplo, hoje temos vários profissionais da educação física, né, que ensinam você a fazer exercício, por exemplo, em casa. Tem no YouTube, tem dentro dessa plataforma aqui, né, vários exercícios, vários profissionais ensinando você como você pode fazer um treino eficiente com o próprio peso do seu corpo, né? Ou até mesmo fazer pesos com o pacote de arroz, a garrafa de água, né? Alguns complementos assim. Não é o ambiente ideal, né? Claro que o ideal seria você ir para uma sala de musculação, seria você fazer um funcional, seria você entrar em um crossfit, mas se isso não é possível para você, tudo bem. É melhor que você faça algo que seja possível, né, dentro da sua realidade, adaptando a sua realidade, do que você não fazer. Então a minha orientação para você é: comece a se alimentar saudável, comece de fato a comer comida de verdades ali, né, frutas, verduras, todo tipo de corte de carne, todo tipo de corte de frango, peixe, crustáceo, ovos, azeite, oleaginosas, leguminosas, legumes, verduras, raízes. Então coloque isso na sua base regular, né, que você faz em maior frequência, maior volume. Se atente à quantidade, e sobre quantidade é muito legal você começar a perceber a sua fome real e a sua saciedade. Lembrando que temos vídeo aqui onde eu ensino você sobre isso, certo? Isso vai ajudar a melhorar tanto o qualitativo quanto o quantitativo. Inclua o estímulo do movimento, tá? Para você de fato trabalhar essa sua musculatura. Se não consegue ir para uma sala de musculação ou algum outro exercício, faça exercício em casa, né? Utilizando ali o próprio peso do seu corpo ou pegando alguns pesos ali auxiliares, tá? Coloca aqui dentro dessa plataforma que tenho certeza que você vai encontrar. Então, esses dois aqui, trabalhando junto, você consegue ter esse emagrecimento sem ter de fato essa questão da flacidez. Claro que eu não estou falando em um excesso. Se você está precisando perder, por exemplo, muitos quilos, 50 quilos, 30 quilos, dependendo da quantidade de pele que você esteja, você provavelmente vai ficar com um pouco, né, de flacidez. E é para isso que existe ali, né, os procedimentos estéticos que ajudam, tá? Mas procedimento estético, cereja de bolo. E assim a gente finaliza essa pergunta que é muito comum e eu espero que eu tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, Malena, fiquei com dúvida ainda, coloca aqui nos comentários para eu te responder. Se você conhecer alguma amiga, alguma prima que também tem essa dúvida, compartilha aqui esse vídeo com ela, tá? Não quero ver ninguém com dúvida, quero ver aqui mulheres esclarecidas, tá bom? Um beijo e segunda-feira voltamos aqui com alguma outra pergunta pra gente desenvolver e trabalhar isso junto.